Amém? Você encontrou? Amém. Glória a Deus. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encargos de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nessa noite o Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, para ministrar o nosso coração essa palavra. Queridos, nós estamos na nossa segunda semana de jejum e oração, segunda semana que nós estamos nos preparando espiritualmente, para algo novo que Deus está fazendo e irá fazer nas nossas vidas. Estamos preparando em oração para aquilo que o Senhor quer realizar. Entendemos que todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, todas as vezes que Deus quer realizar algo através da nossa vida, nós precisamos nos preparar espiritualmente. Precisamos nos preparar para o novo de Deus. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele orou e jejuou, foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, buscando a Deus, e assim ele começou o ministério. Eu creio que Deus quer começar algo novo na sua vida. Eu creio que Deus quer começar um novo tempo nas nossas vidas. Quem crê nessa palavra, levanta a sua mão. Eu creio em nome de Jesus. E queridos, o livro do profeta Joel se cumpriu. Quando Jesus ascendeu os céus e houve um derramar do Espírito Santo, e o profeta dizia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que os filhos e filhas profetizariam, que os velhos teriam sonhos, que os jovens teriam visões. E essa palavra está se cumprindo hoje. Essa palavra está se cumprindo desde Pentecostes, nos nossos dias. Não é algo que está para acontecer, que vai acontecer. É algo que está disponível para nós. É algo que está disponível para todos nós. Agora, pasmem, queridos, que os responsáveis pela disseminação dessa palavra, depois do derramar do Espírito em Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo, e Pedro se levantou pregando a palavra de Deus em Jerusalém, e muitos foram salvos. Não foram, depois, aqueles que foram responsáveis por espalhar, em grande parte, quem começou essa obra não foram os discípulos. Se você for ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no verso 1, a palavra de Deus vai dizer que se levantou uma perseguição, e que por causa da perseguição, muitos saíram de Jerusalém pregando essa palavra, exceto os apóstolos, porque esses continuaram em Jerusalém. Então essa palavra começou a ser pregada por pessoas comuns, começou a ser pregada por pessoas semelhantes a você e a mim. Essa palavra começou a entrar em movimento na vida das pessoas, e essas pessoas não se continham mais em ficar caladas e viver essa palavra no privado. Essa palavra precisa ser pregada. Amém. E elas, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da possibilidade de serem mortas, de serem presas, elas continuaram pregando a palavra de Deus. E o texto que nós lemos aqui da primeira carta de Pedro é claro no verso 7, porque ele começa dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas nos faz lembrar de um tempo de perseguição.
perseguição que está para se levantar. Nos faz lembrar que dias trabalhosos estão por vir. Que nos faz lembrar que a igreja que Deus vai levar, que o Senhor vai chamar, é uma igreja que está ataviada, preparada, adornada para se encontrar com o noivo. A igreja que está ouvindo o Senhor. E Pedro então dá as orientações, ele diz, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poder orar, tenham amor uns pelos outros, sejam mutuamente hospitaleiros e sirvam cada um com o dom que recebeu. Será que você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga, irmão, você tem um dom. Você tem um dom, querido. E se você tem um dom, você precisa administrar o dom que Deus te deu. Se você tem um dom, você precisa saber que dom é esse e o que fazer com aquilo que Deus te deu. Se você tem uma capacidade dada por Deus, você precisa saber para que serve isso que o Senhor derramou sobre a sua vida. Como falavam os irmãos, no Antigo Testamento, só o rei, só o profeta, só o sacerdote possuía a capacidade de se relacionar, de falar com Deus e por meio de Deus. O sacerdote oferecia o sacrifício, o sacerdote podia entrar no lugar santo e assim ouvia quais eram os oráculos de Deus e falava ao povo. O profeta, era aquele que recebia direta a mensagem de Deus, invocava, chamava para um concerto, chamava e exortava o povo para que buscassem ao Senhor. E às vezes revelava a respeito do futuro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o Espírito de Deus que está sobre nós. É o Espírito de Deus que está sobre a igreja. A palavra de Deus, como eu falava aqui hoje de manhã, ainda aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 4 em diante, Pedro vai dizer, olha, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. A palavra está dizendo, nós somos sacerdotes santos. Nós hoje temos a liberdade de entrar na presença de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós queremos o privilégio do sacerdote, mas nós não queremos a responsabilidade do sacerdócio. Nós queremos o privilégio de entrar no lugar santo. Nós queremos o privilégio de Deus ouvir aquilo que a gente fala. A gente quer o privilégio, talvez, de estar num lugar em que a gente possa ministrar, falar em nome de Deus. E é por isso, que grande parte daqueles ministérios mais almejados na igreja são os ministérios relacionados à fala, em que nós podemos pregar, em que nós podemos falar, em que nós podemos ministrar. Mas nós não queremos a responsabilidade de se santificar para entrar no lugar santo. Não queremos a responsabilidade de nos consertar para estar na presença de Deus. Porque oferecer sacrifícios espirituais aqui não é oferecer mais animais, mas oferecer sacrifícios espirituais é oferecer nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É aquilo que oferecemos ao Senhor, que engrandece o seu nome. Quando o sacerdote entrava na presença de Deus e ele precisava oferecer um incenso a Deus, subia uma fumaça. E a Bíblia diz que aquela fumaça precisava ser agradável às narinas de Deus. Se não fosse agradável, o sacerdote era fulminado na mesma hora. Mas sabe o que é curioso, irmãos? É que o sacerdote que oferecia a fumaça a Deus, quando ele saía da presença de Deus, ele saía com o cheiro da fumaça. A roupa dele saía com o cheiro da fumaça, o cabelo dele saía com o cheiro da fumaça.
Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos o perfume de Deus na terra. Nós oferecemos, nos apresentamos, quando nos apresentamos diante de Deus, saímos com o cheiro de Deus. 2 Coríntios, né? Não sei se nós vamos conseguir abrir aqui rapidinho. 2 Coríntios capítulo 2. Fica ligado aí, Ivan. Não se desliga não. Vai chegar num lugar que tu vai entender. 2 Coríntios capítulo 2. A partir do verso 14, diz assim: graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, aleluia, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Queridos, nós somos esse perfume. Só somos esse perfume se estivermos na presença daquele que emana o perfume. Só somos esse perfume se estivermos na presença daquele que é a fonte. Aquela mulher que adorou o Senhor e que derramou um bálsamo, preparando Jesus para o seu sepultamento. Ela adorou o Senhor, mas quando ela saiu da presença de Jesus, ela também saiu cheia do perfume de Jesus. Quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando a sua face, quando nós estamos buscando o Senhor, quer seja no culto, você sai diferente. Você sai daqui e olha para você, você não está a mesma pessoa, você está até mais alegre. Chegou com a cara amarrada. Mas tem irmão que não vigia. A gente sabe que tem irmão que não vigia. Tem irmão que sai daqui, né? O culto foi uma bênção. Ele sai leve do culto. Mas aí quando ele chega em casa, ele já arruma problema, irmãos. A mulher não fez a janta, ele já começa a reclamar, começa a murmurar, ele já começa a falar mal. Ele já começa a se lembrar que na segunda-feira ele precisa trabalhar, ele já começa a ficar angustiado, ele já começa a ficar irritado, ninguém pode falar mais nada com ele. Então a gente fica rabugento. É por isso que Pedro aqui diz para a gente ter cuidado, irmãos, para termos muito amor uns para com os outros. Porque a tendência do fim dos tempos é o amor se esfriar até entre os salvos. É o amor se esfriar até entre nós que estamos na casa de Deus. É a gente ficar indiferente aos problemas uns dos outros. É a gente olhar só para o nosso umbigo e querer pedir para Deus só bênção para nós e nos esquecer daquele que está do nosso lado. E da gente querer buscar somente aquilo que seja do nosso agrado, da nossa vontade, nos esquecendo que Deus quer abençoar a todos. O Espírito de Deus está preparando a igreja do fim. O Espírito de Deus está preparando a igreja que vai se encontrar com Jesus. E é por isso que nós precisamos fazer parte, somos parte dessa tapeçaria de Deus, chamada multiforme sabedoria de Deus. Estamos entrelaçados, meu irmão, minha irmã, pela graça de Deus. Essa multiforme graça de Deus nos une, apesar de sermos imperfeitos, apesar de termos dons diferentes, apesar de sermos de famílias, de classes sociais diferentes, apesar de sermos de cores diferentes, apesar de não sermos, de uma elite política, estamos juntos, entrelaçados na multiforme graça do Senhor. E essa multiforme graça se revela na unidade da igreja. Se revela quando nós estamos adorando ao Senhor. Pedro então continua, e no verso 11, e agora sim, eu cheguei no ponto que eu queria pregar. No verso 11 ele diz que se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá,
para que todas estas coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus. Paulo, querido, fala de muitos ministérios, fala dos dons espirituais, fala, a Bíblia tem algumas relações de dons, mas aqui Pedro nos diferencia pelo menos 2 tipos de dons, que todos nós, de alguma forma, podemos utilizar para a obra de Deus, podemos utilizar para engrandecer o nome do Senhor, porque somos ferramentas que Deus quer usar. Primeiro, Pedro fala dos dons de falar, e como eu dizia aqui, são os dons que muitos de nós queremos ter. São os dons mais visíveis da igreja. São os dons que mais aparecem. É o dom de pregar, é o dom de ensinar, é o dom de admoestar, de profetizar. São aqueles que nós almejamos ter. Mas existem pessoas, e sabemos que nem todos, exercem ou podem exercer determinados dons. Então, Pedro fala de dons que são tão importantes quanto os dons de falar. Ele fala dos dons de servir, de contribuir, de abraçar, de ser apoio, de alguém que sustenta, alguém que faz quando ninguém está vendo, alguém que está disposto a ir quando ninguém quer, alguém que é capaz de mudar atitudes e corações, não por palavras, mas por atitudes, mas por ações. Alguém que é disposto a agir e não falar. Aleluia. Podemos, sermos imperativos na obra de Deus. Podemos, estar em 2 extremos, como Marta e Maria, que enquanto uma estava ouvindo Jesus, a outra estava disposta a ficar, a trabalhar, sem perceber que Jesus estava ali. E queridos, só podemos falar e servir se estivermos servindo a pessoa certa e se estivermos falando da pessoa certa. Não adianta falar se o que estamos falando não vem de Jesus. Não adianta falar se o que estamos falando não vem da palavra. Nós podemos ser pessoas carismáticas, habilidosas com a palavra. Nós podemos ser pessoas que tenham até uma voz bonita, Uma voz grave. podemos ter diversos dons, queridos. Mas se não estivermos na fonte, a nossa palavra, como Paulo disse, é como o sino que soa, que toca, faz barulho. É como a trombeta que toca, mas ninguém sabe por que tocou, e daí ninguém se prepara para a batalha. Se não tivermos amor, seremos assim. Se não estivermos alicerçados na graça de Deus, se estivermos servindo sem a intenção de agradar a Deus, ou se estivermos servindo tanto, trabalhando tanto, ainda que seja para a obra de Deus, sem tempo para receber da fonte que é Jesus, sem tempo para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, nós também estamos nos afastando dele, estamos escolhendo a pior parte, que é trabalhar sem ouvir, quer trabalhar sem ter tempo para Deus, quer se esforçar sem receber daquele que é a fonte da nossa vida, a fonte do nosso futuro, a fonte daquilo que recebemos da parte do Senhor. Por isso precisamos estar atentos, queridos, porque assim como falávamos hoje, assim como dissemos, as nossas ofertas, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que entregamos para Deus, sobem como um aroma às suas narinas. Ei, meu irmão, você é parte do projeto de Deus,
Você faz parte de um plano de Deus. Amém. E é por isso que você emana o cheiro de Cristo, o aroma de Cristo. Quando somos uma pedra, e lemos aqui na primeira carta de Pedro que somos pedra espiritual, somos pedras vivas, aliás, e que por meio de pedras vivas somos formados casa espiritual. Se somos e estamos largados no mundo, se estamos largados num campo, somos apenas uma pedra. E Cristo vai dizer que Ele, que é a pedra angular, a pedra principal do edifício, Ele foi a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Aqueles que eram habilidosos, aqueles que sabiam o que estavam fazendo, aqueles que estudaram. Quando olharam para Cristo, disseram: esse aí não serve para o edifício ser construído. Mas a Bíblia diz que ele veio a ser a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que sustenta todo o edifício. E ele nos toma como pedra viva, irmão. Você não sabe o que Deus está falando contigo. Você estava largado, você estava excluído, você estava fora da graça, você estava fora e distante da promessa. Mas Ele te viu lá largado, se abaixou, te pegou, te esculpiu e te inseriu nesse projeto. Ele disse: olha, essa pedra aqui é a Tânia. É, rapaz, esse aqui tem muita coisa para fazer na vida dela. Esse aqui é o Diácono Marcinho, o Diácono Marcelo, cheio de ponta aguda. Você chega perto dele, é golpe de judô. O camarada é brabo, é forte. Tem muita coisa para fazer. E Jesus foi esculpindo. Jesus foi trabalhando nas nossas vidas. E o projeto de Deus é grande, queridos. Se o teu projeto você acha que é grande, se nossos olhos, quando olhamos para as construções de Abu Dhabi, aquilo que o homem construiu, os grandes prédios, a climatização no meio do deserto, nós olhamos para aquilo e ficamos encantados. Grandes são as obras humanas, as obras do homem. Imagine o plano de Deus. E nesse projeto de Deus, cada pedra tinha um propósito, tinha um lugar. Essa pedra aqui é melhor para isso. Essa pedra aqui é melhor nessa posição, nesse lugar. É por isso que nós precisamos estar no lugar que Deus nos colocou. Precisamos estar de acordo, trabalhar de acordo com o dom que Deus nos deu. Se Deus te deu a capacidade de falar, de pregar, de ensinar, de exortar, faça, meu irmão. Busque, Deus vai te dar oportunidade. Aonde você estiver, pessoas vão se chegar para ouvir a tua palavra. Se Deus te capacitou com o dom de servir, com o dom de contribuir, de ajudar, de fazer aquele bolo gostoso, maravilhoso, que as nossas irmãs fazem quando nós chegamos aqui, eu recebo. Se Deus te capacitou, meu irmão, faça com alegria. Faça para a obra de Deus. Porque isso faz parte, é apenas um tijolo. Porque juntos somos casa espiritual. Juntos, e casa espiritual, irmão, é profundo. Porque casa espiritual é o lugar que Deus habita. Casa espiritual é o lugar que Deus se manifesta. É o lugar que o óleo é derramado. É o lugar que a presença de Deus vem. Ela vem quando as pedras vivas estão juntas. Quando as pedras vivas estão adorando. Quando tudo se volta para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Você, querido, hoje pela manhã, o pastor Roberto pregou uma mensagem tremenda. E ele dizia que nós somos sobreviventes. E eu tenho certeza que você é um sobrevivente. Você está aqui porque você sobreviveu a muita coisa. Pedro, nós podemos tirar da carta de Pedro muitas coisas que precisamos ter na nossa vida, como pedras espirituais, como coparticipantes da multiforme graça de Deus. O Senhor nos capacita, por exemplo, em 1 Pedro 8,
Há uma vida de regozijo. Quando a Bíblia diz, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Há uma vida vigilante. 1 Pedro 1,13, portanto, preparem as suas mentes para a ação e exerçam o domínio próprio. Você pode vigiar, meu irmão. Você pode ficar atento. Você pode ser alerta. Todos nós precisamos de um vigia hoje. Uma vida santa. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1,15. Uma vida de confiança. 1 Pedro 1,21. Por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Precisamos confiar que o Senhor está agindo, precisamos ter fé. Uma vida amorosa. 1 Pedro 1,22. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O Senhor nos chama para ter uma vida transformada em 1 Pedro 2,1. Uma vida transformada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicências. Precisamos tirar isso da nossa vida para sermos transformados por Deus. Falamos de uma vida sacerdotal em 1 Pedro 2,5. Oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. 1 Pedro 2,9 fala de vivermos uma vida de proclamação, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,15 fala de uma vida virtuosa, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ele nos chama para uma vida de honra. Em 1 Pedro 2,17, ele diz, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ele nos chama para uma vida unificada, humilde. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. 1 Pedro 3,8. 1 Pedro 3,15 ele diz, e nos chama para uma vida preparada, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em nós. Uma vida de oração, sede portanto criteriosos e sóbrios, a bem de todas as vossas orações. 1 Pedro 4,7, uma vida hospitaleira, como lemos na primeira carta aqui de capítulo 4, verso 9, sede mutuamente hospitaleiros. Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer. Tem muitas ações e práticas que nós podemos fazer e ser diante de Deus, e que apenas lendo uma carta, uma epístola de Pedro, nós retiramos, queridos. A palavra de Deus é cheia de orientações para nós, e nós precisamos buscar essas orientações e viver na nossa vida, para sermos instrumentos dessa graça de Deus. Porque você não é um sobrevivente à toa. Você não sobreviveu por acaso. Você sobreviveu para resplandecer a glória de Deus. Quando Moisés subiu, e aqui eu vou encerrando, queridos. Quando Moisés subiu na presença de Deus no monte, e que todos ficaram olhando para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava, as pessoas pensaram, deixa Moisés subir, porque se eu subir eu vou morrer. Deixa ele ir lá. É assim que a gente faz? Com certeza tem alguém mais capacitado do que eu. Com certeza Jesus manda, eis-me aqui, envia o meu irmão. Porque ele, com certeza, vai conseguir fazer o que eu não consigo. E as pessoas pensavam, que Moisés talvez fosse morrer. Quando Moisés se demorava na presença de Deus, os homens construíram um bezerro de ouro. Porque o líder estava demorando. Porque o tempo havia passado. Mas Moisés, queridos, esteve na presença de Deus e sobreviveu. Mas não sobreviveu por acaso. Sobreviveu para resplandecer a glória de Deus. E a glória de Deus resplandecia no rosto dele. Resplandecia nas suas ações. Meu irmão,
existe uma glória de Deus que quer resplandecer na sua vida. Que quer resplandecer nos seus olhos, no seu rosto. Uma fragrância de Cristo que quer ser emanada nesse tempo. Que quer ser espalhada nesse tempo. Porque as pessoas vão olhar para você e vão perguntar com quem que você estava. Quando olharam para Pedro e ele estava no cenáculo e perguntaram, por acaso você não é um deles? E que Pedro teve medo e Pedro negou Jesus, querido. É porque a aparência de Pedro, o rosto de Pedro, as palavras de Pedro eram parecidas com as palavras de Jesus. Quando estamos perto de Jesus, quando estamos perto de uma pessoa que nós gostamos, acabamos adquirindo as características dessa pessoa. Quando você casou com esse homem, você dormia até meio-dia, mas esse homem aí acorda cedo. Vou contar um segredo aqui, que Lia não está aqui hoje, não posso falar mal dela. Lia gostava de dormir até tarde, meu irmão. Eu acordava, né, final de semana, namorando, 7 horas da manhã ligava para ela. No sábado, né, aí eu falava, isso, aí chamou e não atendeu. Aí ligava de novo 8 horas. O irmão era crente, persistente. Aí eu atendia com aquela voz de sono. Falei, tô vendo que liguei numa hora errada. Aí aos poucos eu fui descobrindo e conhecendo que não adiantava ligar para ela antes das 9 horas. Depois das 10 era o horário que ligava para a irmã. E queridos, né, quando o tempo vai passando, nós vamos adquirindo as características do outro. Quando, né, você anda com Jesus, as pessoas veem Jesus em você. As pessoas não veem a placa da igreja que você está. As pessoas não veem, né, qual é a característica do pastor que você está. Não precisa todo mundo falar igual, mas precisamos estar iguais a Jesus. Amém. Mais parecidos com Jesus possível. Amém. Porque Ele vai nos abençoar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Faltam 5 minutos. Né? Eu não posso terminar a tarde, senão tem irmão que murmura, tem irmão que fala mal de mim. Eu quero chamar o pastor Rafael para fazer essa oração, orar por nós, nos abençoar. Aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele. Feche seus olhos, meu irmão, vamos orar nessa noite. Como o pastor João estava falando aqui sobre características de Jesus em nossas vidas, você sabe a característica que você tem mais dificuldade. Você sabe o que hoje para você tem sido uma dificuldade. Agir com amor, ser hospitaleiro, viver uma vida santa, como ele falou aqui, tantas coisas. Vamos colocar isso diante de Deus nessa noite, para que Jesus nos ajude. Ele está em mim, Ele está em você, a Ele já está em nós. Que essa característica dele possa se manifestar em nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. E queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão, Senhor. Reconhecendo em nossas vidas que nem sempre nós vivemos conforme o Senhor Jesus viveria. Como diz um livro que se tornou famoso na história da igreja, em seu lugar, em seus passos, o que faria Jesus? Às vezes, nem sempre a gente faz o que Jesus faria. Muitas vezes a gente faz do nosso jeito. E infelizmente, às vezes até a gente atribui o nosso jeito como se fosse o próprio Senhor Jesus, dizendo, não, Deus me direcionou. Quando na realidade Deus não direcionou nada, foi a nossa vontade, foram as nossas emoções. Então, Pai, nos perdoa às vezes que nós agimos dessa forma, às vezes que, como o pastor João falou aqui, no nosso testemunho de vida com as pessoas lá fora, a gente não testemunha de Jesus, as pessoas não veem Jesus em nós. Nos perdoa, Senhor, mas nessa hora nós queremos te pedir, Pai, como diz a tua palavra, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos mora dentro de nós e vivificará o nosso corpo. Então nessa noite, Pai, o poder do Espírito Santo está em mim. O poder do Espírito Santo está em você, meu irmão.
O Espírito Santo está em nós exatamente para isso, para completar essa obra, para nos transformar dia a dia. Então, em primeiro lugar, não desiste, não desanima, prossegue na sua caminhada. Você ainda não está semelhante a Cristo, mas você já está bem melhor. Você ainda não está igualzinho a Cristo, mas graças a Deus que você já não está mais tão igual a você mesmo quando chegou. Hoje nós já podemos ver Jesus em nossas vidas. Então, Pai, queremos te agradecer por essa transformação que o Senhor já tem feito em nossas vidas. É verdade, Pai, ainda não estamos totalmente como Jesus, mas te damos graças, porque podemos olhar para a nossa vida e vemos como o Senhor tem trabalhado, como o Senhor tem nos transformado, como nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos antes. Você pode levantar as suas mãos e dizer graças a Deus por isso. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a obra de Deus na sua própria vida, dizendo: Senhor, glórias a Deus pela tua obra na minha vida. Glórias a Deus porque eu reconheço que eu tenho sido transformado, eu tenho sido abençoado. Muito obrigado, Pai. E nessa noite, conforme nós falamos, queremos te pedir, Senhor, a tua ajuda. A tua ajuda, Senhor. O poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas se manifestando nessa área que temos tido dificuldade nesses dias. Talvez seja uma área que nesses dias você tem tido dificuldade de perdoar, de amar, de ter alegria no meio das situações que você vive, de viver em santidade diante dos desafios e das tentações que têm se apresentado diante de você diariamente. A Bíblia fala que o pecado nos assedia tenazmente como uma cola. Então, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos perdão, nós reconhecemos a tua obra, mas viemos te pedir, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida agradável ao Pai. Assim como a Bíblia diz que Jesus agradou o Pai em tudo, nos ajuda a agradar ao Pai, nos ajuda a ser semelhantes a Cristo. Essa área, essa situação, essa circunstância que meu irmão está apresentando e eu também estou apresentando, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as áreas que temos tido mais dificuldades, manifesta o teu poder, Pai. Nós queremos um Deus de milagres. Nós, da força do nosso braço, não vamos conseguir, mas pelo poder do Teu Espírito. Ah, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, pela manifestação da Tua graça, da Tua sabedoria, nós conseguiremos. Então, Deus, dá poder ao meu irmão, dá poder à minha irmã, manifesta a Tua graça em nossas vidas, transforma essa área, transforma essa situação, para que juntos possamos glorificar o Senhor e testemunhar ainda mais da Tua obra em nossas vidas. Assim nós oramos com fé e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia.